A mudança significativa nos meios de produção continua. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu me chamo Paulo Mário e o tema da nossa aula de hoje é a segunda parte sobre a Revolução Industrial, com a terceira, a quarta e a quinta Revolução Industrial. Vamos a ela? Vamos relembrar o conceito de Revolução Industrial que nós vimos lá na primeira aula. Vou deixar essa gravura aqui e vou falar para vocês o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial representou uma mudança significativa nos meios de produção. Tudo que o homem fazia à mão, agora com a substituição da máquina. Isso elevou a produtividade e os custos da produção de uma forma geral, tanto na fabricação de coisas, objetos, equipamentos e alimentos também. Então a Revolução Industrial foi essa mudança significativa que iniciou na Inglaterra e se espalhou rapidamente por todo o mundo. Hoje, na aula, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Digital. Ela iniciou em 1950 e vai até 1980, mais ou menos, período da Guerra Fria. O que foi a terceira Revolução Industrial? Vamos conceituar e depois nós vamos apresentar as principais características. A terceira Revolução Industrial é um período marcado por grandes aprimoramentos no campo tecnológico, com coisas até então jamais vistas pelo homem. O grande avanço científico, econômico e nas produções das indústrias se dá ao fato do avanço desenfreado da tecnologia durante esse período, iniciado em meados da década de 50. Outra grande característica desse período foi a robotização. Nós vamos ver com mais detalhes a seguir. As tecnologias centrais da terceira Revolução Industrial foram caracterizadas pelo uso de eletrônicos, tecnologia da informação, TI, computadores e o desenvolvimento da internet. Essa é a principal característica da terceira Revolução Industrial. O foco principal ela introduziu a automação na produção industrial. Máquinas e robôs automatizados realizavam tarefas repetitivas, com base em programação, mas sem autonomia para tomar decisões complexas. Agora nós temos o surgimento, com a internet, o surgimento dos robôs. Isso teve um impacto muito grande, permitiu uma maior eficiência, o início da produção globalizada devido às telecomunicações aprimoradas e o surgimento de novos modelos de negócios, como o comércio eletrônico. Surge aqui na terceira Revolução Industrial, gente, uma característica muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de um avião. Um avião, quando alguém viaja, casa dos pais, de férias, vai no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, quando você entra dentro do avião, ele é composto por várias peças. Tem a turbina, tem a cabine, tem a asa, tem os corredores, tem as cadeiras. Essas peças, elas passaram a ser produzidas em locais diferentes. A comunicação veloz através da internet permitiu essa produção. Então, os países, de acordo com a matéria-prima que eles são ricos, que eles têm, eles passaram a se especializar na produção de determinados equipamentos. Então, um avião que a gente viaja de férias aí, a gente pode estar dentro dele, ele pode ser composto por várias peças que foram produzidas em países diferentes. A cabine pode ter vindo do Canadá, a turbina veio da Alemanha, o sistema computacional do avião pode ter sido feito no Japão, as rodas com a borracha pode ter vindo do Brasil, lembra do ciclo da borracha? Então, o que eu estou dando como exemplo é que essa terceira Revolução Industrial, com o advento da internet, a comunicação ficou mais veloz, mudou a forma de fazer negócios no mundo inteiro. Essa é uma das características principais. Continuando, vamos às invenções da terceira Revolução Industrial. Inclui os microprocessadores. O microprocessador, ele possibilitou os computadores pessoais, a internet, que transformou a comunicação global, e a robótica, que automatizou a produção industrial.
o primeiro aparelho celular portátil, o desenvolvimento de satélites e o avanço em biotecnologia e energia nuclear. Agora, aquela energia elétrica que surgiu, ela vai poder ser armazenada em um compartimento e ser utilizada de uma forma muito mais potente. Pena que a maioria, grande parte desses objetos, são utilizados para guerras, armamentos nucleares, né? Então, essas são outras invenções importantes da terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela vai de 1980 a 2010. Olha só essa data, já bem atual, né? Grande parte de vocês aí, alunos, já tinham nascido aqui em 2010. Mas de 1980, faltavam aí 4 anos para o professor nascer, até 2010. É a chamada de quarta revolução industrial. Exemplos de tecnologia da quarta revolução industrial, todos esses que estão citados aqui. Eu vou explicar alguns deles, gente, não dá para explicar tudo, né? Eu trouxe alguns aqui, como exemplos de tecnologias da quarta revolução industrial. Eles se destacaram com um avanço ocorrido em várias áreas, principalmente na área da internet, como, por exemplo, a inteligência artificial, utilizada para análise de dados, tomada de decisões e automação de tarefas, com a produção de notícias ou diagnósticos médicos. A internet das coisas, conecta dispositivos e sensores à internet para coletar dados em tempo real, permitindo a comunicação e a cooperação entre máquinas e sistemas. A robótica avançada, robôs colaborativos, chamados também de cobots, e autônomos, que trabalham ao lado de humanos e realizam tarefas de forma independente. Big Data, análise de grande volume de dados gerados por sistemas conectados para otimizar processos e melhorar a eficiência. A realidade aumentada da rede virtual, usada para simulações, treinamentos, visualização de dados e interação com o ambiente de trabalho. A impressão 3D e 4D, que permitiu a produção de peças e protótipos complexos com a tecnologia 4D, adicionando a capacidade de mudança ao longo do tempo. Outra coisa, a computação em nuvem, também chamada de nanotecnologia, está aqui uma característica dela, oferece acesso remoto a dados e sistemas, permitindo mobilidade e flexibilidade na gestão, principalmente a produção de chips, né? Os chips, todo celular tem um chip. Cibersegurança, essencial para proteger os sistemas interconectados e os dados contra ameaças virtuais. Drones, utilizados para inspeções em locais de difícil acesso e para entregas rápidas. Manufatura aditiva, o mesmo conceito da impressão 3D, mas com foco na produção industrial, na indústria. Simulações, criação de versões digitais de produtos ou processos para testes e otimizações antes da produção real. Então, essas simulações permitem o ser humano prever o que pode acontecer caso ele produza ou faça determinadas ações. Isso tudo é permitido na área da internet. Isso possibilita corrigir erros, isso possibilita uma velocidade da produção daquele conceito, daquele conhecimento de uma forma muito mais rápida. Enfim, a utilidade dessas tecnologias, ela não tem limite. Todas essas tecnologias melhoraram a vida do homem. Tudo teve um preço. Se a gente pensar nos objetos que eram há 10 anos atrás, atualmente não são mais iguais. Os celulares, por exemplo, os televisores, que eram de tubo. Hoje tudo tela plana, 4K. Da sua poltrona, você liga ela e desliga com controle, muda de canal. Antigamente você levantava do sofá e apertava o botão na televisão. São exemplos que eu trago aqui para vocês do dia a dia que facilitaram a nossa vida de uma forma geral. Continuando, como ocorre? O progresso em cada um desses campos ocorre de maneira interconectada
compartilhando suas inovações com outras áreas tecnológicas e permitindo um avanço sistêmico da produtividade humana. Além de ser aplicado à produção industrial, esses avanços também provocam transformações profundas em outras atividades humanas, como a medicina, a educação, a economia, as finanças e até mesmo as relações cotidianas das pessoas. E por último, nós temos a quinta revolução industrial, também conhecida como Indústria 5.0. Rapidamente falando sobre ela, a quinta revolução industrial, ou a Indústria 5.0, é um novo paradigma de desenvolvimento promovido pela Comissão Europeia. Através dele, se pretende fomentar uma atividade industrial que ultrapasse objetivos técnicos ou econômicos, como a produtividade e a eficiência, buscando promover o bem-estar humano, a sustentabilidade e a resiliência. Prestem bem atenção nessa palavra, sustentabilidade. O mundo hoje evoluiu de tal forma que a fabricação de coisas ou mercadorias levou ao homem a utilizar a matéria-prima, a explorar determinados países. Por isso que quando eu comecei lá na Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial tinha como característica o quê? A corrida do imperialismo das grandes potências europeias à África, ao continente africano e ao continente asiático. Para buscar o quê? Matéria-prima, porque a Europa já tinha esgotado sua matéria-prima. Eu estou fabricando equipamentos, objetos. Da onde que eu vou tirar a matéria-prima se eu não tenho mais? Os minérios, a água, os minerais de uma forma geral, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o titânio, o manganês. Falando de uma coisa mais atual, de um sistema mais atual, os chamados metais raros, que são caríssimos e raríssimos, o próprio nome já diz. É motivo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as terras raras. O Brasil é um grande produtor de minério também. Continuando, aqui ainda sobre a quinta revolução industrial, eu gostaria agora de falar sobre os impactos da revolução industrial. Esse desenvolvimento, essas inovações, nós vimos toda a parte boa. A forma de vida do ser humano mudou, o homem passou a estar mais veloz em todos os segmentos, principalmente nas notícias, no rádio, na televisão. A forma como essas notícias chegam para a gente estão na palma da nossa mão. O conforto da nossa casa, com os objetos e equipamentos, isso teve um impacto muito grande e o impacto foi no meio ambiente. Consequências sociais, econômicas e ambientais. As consequências sociais, gente, é principalmente na Inglaterra no surgimento da primeira Revolução Industrial. Lembra que eu falei na primeira aula que eu iria falar um pouco sobre isso? A exploração de mulheres e de crianças na primeira Revolução Industrial foi muito intensa, foi muito forte. As crianças eram utilizadas para colher a lã que caía no meio das máquinas porque elas se encaixavam nos buracos, nas brechas, nos espaços entre uma máquina e outra. E muitas foram mutiladas, cortadas, perderam membros, partes do corpo para sempre. Muitas foram mortas porque não sabiam manusear a máquina. As mulheres eram utilizadas porque os seus maridos eles não ganhavam o suficiente. Então eles utilizavam suas esposas, por quê? Pelo fato de serem mulher, elas ganhavam menos. Mas para ajudar no orçamento da família, eram utilizadas também. Então essa exploração de uma classe rica sobre uma outra classe é uma consequência social, muito forte, social e econômica. Outras consequências, vou apresentar aqui para vocês. A formação da classe operária, com o surgimento de uma nova classe social, composta por trabalhadores que vendem a sua força de trabalho nas fábricas, e o patrão, dono dos meios de produção. Condições de trabalho precárias, jornadas de trabalho exaustivas, longas e com baixos salários, incluindo trabalho infantil e feminino em condições insalubres. Foi o que eu citei agora há pouco. Urbanização e êxodo rural, a migração em massa do campo para a cidade, em busca de trabalho, levou ao crescimento desordenado das áreas urbanas e à superlotação.
novas relações de trabalho. A produção artesanal foi substituída pela produção industrial, criando uma nova relação entre o trabalhador, que se tornou alienado do processo produtivo, e do dono das máquinas, o chamado burguês. Consolidação do capitalismo. A produção em massa e a busca por lucro impulsionaram o sistema capitalista a se consolidar como a principal forma de organização econômica. O aumento da desigualdade social. A riqueza se concentrou nas mãos da burguesia, enquanto a classe trabalhadora vivia em condições de miséria e insalubridade. Consequências ambientais. Como consequências ambientais, eu posso listar aqui para vocês a poluição, a exploração de recursos naturais e a alteração do meio ambiente. Com relação à poluição, a forte concentração de indústrias e o uso intensivo de carvão como fonte de energia levaram ao aumento da poluição do ar e principalmente das águas. A exploração de recursos naturais, eu posso falar que a demanda por matéria-prima para a indústria provocou a exploração intensiva de recursos naturais, principalmente nos países menos desenvolvidos, tá, gente? A alteração do sistema, a alteração do meio ambiente, a expansão urbana e industrial alterou profundamente o meio ambiente. Por que o crescimento das cidades é importante tratar como uma consequência? Porque as cidades passaram a crescer de forma desordenada. A população que saiu do campo e foi para a cidade, ela não tinha onde morar. Ela não ganhou uma casa cercada, com tudo direitinho, água encanada, rede de esgoto, energia elétrica. As cidades cresceram de forma desordenada, assim como é aqui no nosso bairro, aqui no Acre, em Rio Branco, na capital. Muitos bairros cresceram de forma desordenada. E quando a prefeitura quer construir uma praça ou uma rua, precisa alargar, precisa afastar, precisa fazer uma obra. A nossa cidade atualmente está passando por esse processo, com a construção atualmente dos viadutos. É um exemplo disso. Continuando a nossa aula, vamos resumir a terceira, a quarta e a quinta Revolução Industrial. Nós vimos hoje, mas estão aqui todas elas, a partir do século XVIII. A indústria 1.0 é a primeira Revolução Industrial, a segunda, 2.0, a terceira, a quarta e a quinta Revolução Industrial. A primeira é marcada pela mecanização, força hidráulica da máquina a vapor, nos anos de 1800. A segunda Revolução Industrial é caracterizada por uma produção em massa, o surgimento da energia elétrica e da linha de montagem, nos anos 1900. Nos anos 2000, nós temos a indústria 3.0, computadores, produção automatizada e a eletrônica. Temos também, a partir de 2000 até 2010, a indústria 4.0, ou a quarta Revolução Industrial, com sistemas cibernéticos, redes de aprendizagem, inteligência artificial e o surgimento das máquinas inteligentes. Os robôs passaram a ficar inteligentes. E a indústria 5.0, que é o que nós estamos vivendo atualmente, a partir dos anos de 2020. Colaboração homem-robô, sistemas cognitivos e personalização. De uma forma resumida, foi essa a nossa aula, lembrando um pouquinho lá da primeira também, que nós tratamos sobre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Hoje nós tratamos, na segunda parte, sobre a terceira, a quarta e a quinta Revolução Industrial. Vamos resolver 3 questões que eu trouxe para vocês rapidamente. A terceira Revolução Industrial, etapa característica do avanço da industrialização, foi marcada pelo emprego do carvão mineral como principal meio para a geração de energia. Gente, a terceira Revolução Industrial é o comando da questão. Então, eu estou procurando uma característica voltada para isso. O carvão é lá da primeira, então a gente já elimina a letra A. A letra B, o avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. Opa! Achamos aqui, logo de cara, o nosso gabarito. A terceira Revolução Industrial é marcada pela, também chamada de Revolução Tecnológica. Então, é o surgimento do computador, da internet, das telecomunicações. Isso possibilitou o avanço nos meios de transporte. Gabarito, letra B. As outras eu não vou nem ler, para a gente não perder tempo, né? A nossa aula já está acabando. E estão
equivocadas. A número 1 é a letra B. A número 2 diz o seguinte: como é chamado o processo político, econômico e cultural que marca as transformações advindas com a terceira revolução industrial? Metropolização. Letra B, keynesianismo. Letra C, globalização. Letra D, urbanização. Ou letra E, mercantilismo. Mercantilismo a gente estuda quando nós estamos falando sobre as grandes navegações. Keynesianismo nós nem citamos. É a história dos Estados Unidos aqui. Então a gente já elimina a letra E e letra B. Metropolização, as cidades foram urbanizadas e se tornaram metrópoles? Também não, porque as cidades passaram a crescer de forma desordenada, mas metrópole é uma cidade muito grande. A urbanização também não é característica da terceira. As cidades passaram a se urbanizar já a partir da segunda Revolução Industrial. Um pouquinho da primeira, quando as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, mas se consolidaram na segunda. Só restou a globalização. Olha só, processo político, econômico e cultural que marca as transformações vindas com a terceira Revolução Industrial. Não se esqueçam, globalização. Isso é conceito de globalização. A questão de número 3 e a última diz o seguinte: a indústria 4.0 relaciona-se com a quarta Revolução Industrial, cujo marco fundamental foi... Então nós estamos procurando o marco fundamental da quarta Revolução Industrial. Foi o surgimento da máquina a vapor? De forma nenhuma. Foi o surgimento da tecnologia, da informação e dos computadores? Nós acabamos de ver na pergunta anterior que isso aqui é assunto da terceira Revolução Industrial e não da quarta. Foi o início do uso da internet? A internet também é da terceira Revolução Industrial. Foi o surgimento do Vale do Silício nos Estados Unidos? Jamais, nós nem vimos isso na nossa aula, embora o Vale do Silício tenha a ver com a globalização, com as revoluções industriais, que é um local onde se fabrica chips para os computadores, para os celulares, porque lá a matéria-prima e a mão de obra é abundante. Muitas universidades também, o estudo para o processamento e o surgimento de novas tecnologias. Só restou o nosso gabarito da questão número 3, letra E. O início do uso das tecnologias de inteligência artificial, a robótica e a realidade aumentada. 3D, 4D e por aí vai. Nosso gabarito, questão de número 1, letra B, número 2, letra C e número 3, letra E. Aqui estão as referências para maiores esclarecimentos e foi nesses sites que a nossa aula foi baseada. É isso aí, gente. Terminamos aqui essa segunda etapa sobre a Revolução Industrial. Não se resume somente ao que nós vimos aqui. Muitas outras características. A gente podia estudar na faculdade, a gente estuda um período inteiro. Um período são 6 meses, só Revolução Industrial. 1, 2, 3, 4 e 5. É importante porque fala da forma como o homem produz as coisas, as mercadorias e os alimentos. Isso reflete no nosso comportamento social, que hoje é muito influenciado pela internet, pelas redes sociais, principalmente através de um aparelhinho que todo mundo tem no bolso, o celular. Lembre-se, o homem foi feito para manusear a máquina, foi ele que criou a máquina, não a máquina dominar o homem. É isso aí. Eu espero que tenham gostado do assunto. Alguma dúvida, volte à aula, assista novamente, assista a primeira parte. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!